Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Consulte a tabela trigonométrica para resolver os exercícios abaixo. Bom, a tabela trigonométrica ela foi criada exatamente devido ao que eu mostrei na aula anterior. Que se o ângulo de vários triângulos semelhantes é o mesmo, a razão entre os lados vai ser sempre a mesma daquele ângulo definido. Então, na aula anterior eu mostrei que a razão entre a altura do avião e os lados, que é a distância entre a base, eram sempre iguais. Porque o ângulo de referência, o ângulo amarelo, era o mesmo. Então, posso ter vários triângulos semelhantes em relação a um ângulo determinado, que a razão entre os lados será sempre a mesma. Por isso foi criada uma tabela chamada tabela trigonométrica. Vamos lá. Temos aqui o triângulo retângulo, um cateto medindo 5, a hipotenusa medindo 13, tem o ângulo agudo, que é o ângulo verde aqui, medindo alfa. Eu quero descobrir qual é a medida desse ângulo alfa. Então, primeiro passo. Selecionar o ângulo alfa. Se eu estou trabalhando com a relação entre o ângulo alfa, que é o ângulo agudo do triângulo, e os lados desse triângulo, eu tenho as chamadas relações trigonométricas. O que eu tenho em relação ao ângulo alfa? Tenho o cateto, que é o cateto oposto, e tenho a hipotenusa, que está aqui. Qual o nome da relação que trata do cateto oposto e a hipotenusa? Chamado seno. Seno de quem? Qual que é o ângulo de referência? Ângulo alfa. Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, lá, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, 5. Está aqui. Dividido pela hipotenusa, 13. Está aqui. Então, o seno do ângulo alfa é igual a 5 dividido por 13, dá aproximadamente 0,384. Bom, seno do ângulo alfa é 0,384, então eu sei que qualquer ângulo de qualquer triângulo semelhante a esse, que dá 0,384, o ângulo é igual para qualquer triângulo semelhante a esse. Então, eu posso usar uma tabela, onde eu tenho os ângulos em graus, ali. Como que é a relação seno? Está aqui marcada. Então, eu posso falar que seno de 1 grau, se o ângulo fosse 1 grau, seria 0,017, aproximadamente. Se o ângulo fosse 2 graus, a relação seno seria 0,034, aproximadamente. Ou seja, a relação seno é sempre igual para qualquer ângulo. Então, se o ângulo fosse 10 graus, a relação seno seria 0,17. Como que eu tenho a relação que vale aproximadamente 0,384, então o mais próximo aqui na tabela é o 0,39. Qual é o ângulo que determina essa relação? O ângulo de 23 graus. Então, qualquer triângulo semelhante àquele, se o ângulo for 23 graus, não importa a medida dos lados, a relação entre eles vai ser sempre de 0,39. Então, posso falar que o ângulo alfa vai ser de 23 graus. Então, seno de 23 graus, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa vai ser sempre 0,384 ou 39. Então, está aqui. Nosso ângulo alfa procurado vale 23 graus. Muito obrigado e até a próxima aula.